Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Pois é, muita gente fala que ser criativo é difícil, mas eu acho que tem um pensamento na arte, na poesia, na publicidade. Mas não, resolver problemas é um modo muito forte de ser criativo. E olha, eu tô aqui hoje no Imersão Indústria, lançando o podcast Indústria Criativa, justamente para conversar com as indústrias sobre criatividade e sobre pessoas que vão trabalhar melhor pensando em ser criativas. Eu queria agradecer a FIENG, que permitiu a gente fazer esse podcast aqui, é nossa parceira, ao P7, que é o primeiro hub de economia criativa do Brasil, a Fornexus, que é a nossa produtora, e ao Grupo Partners, a qual a Lab, que é a minha agência de marketing full service, faz parte, e a Corp, nossa parceira de assessoria e relações públicas. Então, agora, nesse episódio, eu vou falar com a Fernanda Guabiroba, superintendente de fechamento de mina e minas paralisadas da AngloGold Ashanti. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui, né, no evento da FIENG, aqui no podcast de vocês, falando um pouquinho sobre a AngloGold Ashanti, sobre a nossa participação aqui no evento e sobre o projeto Nova Vila também. Vamos direto para o assunto. Vamos lá. Esse assunto é fantástico e super inovador. Fechamento de mina e um projeto novo para a comunidade. Me conta sobre esse projeto Nova Vila. Fernando, o tema em si, né, falando um pouquinho antes do projeto mesmo, né, o tema em si ele já é inovador. Inovador pelo contexto histórico mesmo. O final das operações minerárias, ele só no tempo mais recente ele vem sendo tratado, trabalhado, né, pensado realmente, né? A gente passou por anos aí de mineração e hoje a gente tem uma série de minas, né, já não operacionais. E como que a gente vai gerir esse território, né? Em que a gente vai transformar essas áreas, né? Vão ser só minas antigas, abandonadas ou fechadas, né? A criatividade passa muito por trazer um novo olhar, né? Uma nova perspectiva para esses territórios, né? Que no nosso estado, Minas Gerais, são muitos, né? Então a gente precisa realmente pôr bastante luz nesse tema. Né? E a AngloGold Ashanti, ela vem trabalhando muito, né, extensivamente esse tema nas suas operações aqui no Brasil. A gente criou, né, um sistema e um roadmap mesmo para a gente. Nós, como uma indústria de 191 anos, quer dizer, somos uma indústria muito antiga e, portanto, temos também ativos já que não são mais operacionais, né, que estão paralisados. Então, a gente está pondo bastante esforço em como transformar esses territórios. Então, nós temos, por esse contexto histórico antigo, a gente tem 10 minas paralisadas, 2 em portes maiores e outras 8 menores, né? Então, a gente criou um roadmap para construir esse fechamento definitivo dessas áreas, trazendo, de acordo com a vocação de cada território, uma proposição de uso e ressignificação dessas áreas. E o projeto Nova Vila é o nosso primeiro projeto, né? É o maior deles, né? Ele é o projeto de fechamento das minas Velha e Grande, que foram as maiores minas, né? E as primeiras minas, ainda como San John Del Rey Mine e depois como Mineração Morro Velho, que depois veio a ser AngloGold Ashanti, e que operaram de 1834 a 2003. Então, são 190 anos de operação, né? Ou seja, toda uma dinâmica territorial da cidade, né, que viveu grandemente em função daquela atividade e que, ao cessar a atividade, a gente encontra ali um território, né, de 260 mil metros quadrados, né, uma área muito grande no centro de Nova Lima. Então, o grande desafio, né, nosso é como transformar essa área, né, e numa perspectiva que não é só da empresa, é uma perspectiva de vários stakeholders, né, a comunidade, órgãos públicos, pessoas do entorno, moradores. E
o grande desafio nosso é esse, é dar um uso, né, ouvindo diversas partes, né, os diversos envolvidos para aquele território. E aí, só comentando, né, que você me perguntou um pouco do projeto, ele é um projeto de usos múltiplos, então o que a gente está projetando nessa área? São usos diversos, para buscar potencializar esse território, né? Então, em vez de dar um uso só, a gente está buscando aí trazer serviços, né, como mercado distrital, serviços de áreas corporativas, uma área de valorização da cultura e uma âncora museológica para a área comercial, enfim, na medida que a gente for conversando aqui, eu vou te trazendo outras pílulas. Me conta, todo esse, né, esse projeto é feito pela Anglo Gold Ashanti? Tem parceiros envolvidos? Perfeito. Isso está também no cerne aí da concepção do projeto, né? Pensar nessa área, um dos pontos principais que a gente focou foi como manter essa área de forma sustentável, independente da presença ou não da mineradora, né? Eu acho que isso é um ponto de partida para a gente pensar nesses territórios. Então, como que foi o modelo de negócio que a gente estruturou, né? A Anglo Gold é a primeira parte, né? Ela é a dona atual do território e ela é quem traz a sustentação das diretrizes e a visão para aquela área. Quando a gente entende a visão e as diretrizes, que eu posso falar depois para você aqui do projeto, a gente foi em busca de parceiros que pudessem enxergar esse valor que a gente estava buscando, né, de construir ali um legado positivo para a cidade e que ingressasse conosco, né, porque é interessante também, nós somos mineradores, né, então a gente tem que entender a expertise de cada um. Né? A gente sabe minerar, a gente não sabe fazer projeto arquitetônico e urbanístico. Então a gente traz para a mesa, né, para conversar. E nessa primeira prospecção, início de conversa, a gente encontra na construtora Concreto o parceiro que enxerga ali esse valor. Né? Então, eles entenderam as diretrizes e eles formularam, junto com a UMA, que é o escritório de arquitetura também, formularam essa proposta inicial do Nova Vila. E aí a gente pega essa proposta e leva para o Poder Municipal, né, para a Prefeitura de Nova Lima, e apresenta, né, fala, Nova Lima, isso aqui faz sentido, né, dentro do contexto da cidade, né, nós estamos falando de uma área no centro da cidade. Então, o modelo de negócio, ele é baseado nessas três partes, né, com suas responsabilidades envolvidas ali, e ela será regida, né, por uma lei, que é uma operação urbana consorciada, que vai garantir, né, que ao longo do tempo, porque ele é um projeto de longo prazo, que aquelas diretrizes iniciais sejam mantidas e prosperadas, né? Independente de quem esteja ali no governo ou não, ou, né, na nossa posição aqui dentro da empresa, assim a gente garante uma perpetuidade, uma continuidade do projeto. Muito bom. O projeto já está pronto, a gente já consegue ver ele em algum lugar. E deve estar lindo, né? O projeto, é importante dizer que vamos dizer assim, o primeiro draft dele, né, ele surge reformulado ali em 2021, né, justamente por esses nossos parceiros. E a partir daí a gente começa um processo de escuta muito grande. Né? E aí a gente vai realmente combinando as visões, as percepções, os desejos, né, da sociedade, das diversas partes envolvidas, e a gente vai melhorando esse projeto, né? Então, hoje ele é um projeto que já passou por diversos órgãos licenciadores, e aqui no Imersão da FIENG a gente trouxe uma maquete interativa dele, né? Então as pessoas que estiverem por aqui vão poder passar, ver uma maquete 3D em que é possível ver todos esses usos e esses locais projetados ali, né? Nossa intenção também seguir com essa maquete para outras áreas, para a gente cada vez mais ampliar essa comunicação, né, e essa divulgação, né, do projeto. Todo mundo vai perguntar, né, para quando? Para quando é o projeto, né? Essa é uma pergunta difícil, mas não tem como fugir. Mas tem um planejamento, claro, né? Sem dúvida.
O início dele, Fernando, é muito voltado para a parte de licenciamento, né? E quando a gente fala de licenciamento, a gente está sujeito a ritmos diferentes, né? Mas a gente encontrou nos órgãos licenciadores um apoio fundamental, né? Então, é um processo que, apesar de um pouco moroso, é porque é difícil a gente segurar a ansiedade, né? A gente quer ver o negócio andar, mas foi muito importante esse processo. Então, a gente já está aí há 3 anos, né, com FEAM, IEFA e FAM, que são órgãos de patrimônio arqueológico, né, e patrimonial, cultural, perdão. A ANM também, a Agência Nacional da Mineração. E agora a gente passou, então a gente entregou, né, conseguiu passar essas primeiras etapas licenciatórias, e agora a gente segue para a Câmara de Vereadores de Nova Lima para votar essa lei de operação urbana consorciada, né? A gente espera, tem bastante expectativa dela ser votada ainda no ano de 2025, né? E aí a gente começa as construções, né, a partir de 26, muito provavelmente. E aí a gente começa primeiro com uma via de ligação entre 2 pontos muito importantes da cidade, né? A Praça do Mineiro, a área da rodoviária. A gente tem cerca de 2 quilômetros de via, com ciclovia, faixa dupla. E aí é uma obra relativamente rápida, né? Uma obra de 8 meses aproximadamente, 6 a 8 meses. E aí a gente começa a construção. A construção são 19 galpões antigos que são tombados pelo patrimônio e vão ser revitalizados e dado um novo uso. Então, são obras também complexas, né? Envolve. A gente tem uma expectativa aí de algo em torno de 6 a 8 anos, o projeto completo. Mas já de início, né? A gente parte dessa via, o mercado distrital no centro, que vai ser o coração do... né? Como bons mineiros que somos, né? O mercado pulsa forte na gente, né? Então, o mercado, a área museológica, que é uma área multiuso, né, que é onde a gente vai trabalhar bastante essa museologia, essa parte cultural do projeto, e a parte corporativa. A gente espera aí cerca de 2 anos, então a gente já começa a ter um movimento ali na área. E aí, paulatinamente, a gente vai, dentro desses 6, 8 anos, construindo parte a parte. Isso vai mudar, esse projeto vai mudar a cidade, né? Assim, vai trazer nova vida, né? Para a comunidade que vivia de uma forma, teve, né, com o fechamento, né, até uma perda, né, se você pensar em mão de obra e tudo mais, e que vai ganhar uma outra vida, né? E aí, projeto muito inovador. Sim. Gostaria de ver, se a gente puder passar aqui, né, assim, uma imagem dele, a gente faz. E aí, então, assim, para fechar, deixa sua expectativa desse projeto. Você deve estar super ansiosa para isso acontecer e começar a rodar, né? Estamos sem dúvida, né? A expectativa é realmente de transformação, né, do centro de Nova Lima, né, da sede de Nova Lima, porque tem muita história ali, uma história muito bonita, muito única, muito forte para o setor mineral, para Minas Gerais, né? É nível nacional. O projeto, a gente vê ele como... né, nós que somos do tema, a gente vai em congresso fora, participa de vários eventos, assim, eu não consigo ter um projeto de comparação, né? Então a gente quer ver muito ele implantado, né? E lembrar que ali naquele território já teve mais de 2.000 pessoas, né, circulando ali, trocando turno e trabalhando. Então é uma área que já pulsou muito forte, né? E a nossa perspectiva é que pulse, né, novamente, volte, né, brilhar num outro contexto, mas também de forma muito, muito positiva. Então, a nossa expectativa é essa, né? De que o projeto traga realmente um oxigênio novo, né? Mas muito, muito, muito voltado para o cidadão novalimense, né? Para as demandas da cidade, que temos demandas a atender ali, mas que vai ser muito atrativo para o visitante de Belo Horizonte, da região central aqui do estado, para o estado como um todo, né? Assim como as pessoas vão a Ouro Preto visitar, vão a Tiradentes, vão aqui em Otim, Nova Lima, sem dúvida, vai ser um ponto a ser visitado e vai estar no calendário de todo mundo aí para visitar também. Muito bacana, quero ver logo também. Já está convidado. Muito obrigado. Tá, pela participação. Projeto muito criativo, diferente, não conhecia, e provavelmente no mundo talvez tenha alguma coisa menor.
como a Fernanda falou. Então, gente, criatividade é aplicada em todos os lugares, em todas as indústrias e em todos os dias. Vamos em frente, até a próxima.